Treinador Arthur Elias, do Brasil. Lembramos que é proibido fazer gravações de vídeo de celular ou qualquer outro tipo de câmera durante a coletiva. Questão, por favor. Arthur, boa noite. Você vinha falando nas suas coletivas sobre ter um primeiro tempo melhor e com o Brasil com mais atenção. Queria saber de você a avaliação dessa partida, se esse foi o primeiro tempo da seleção brasileira. E eu queria já emendar, puxando a final contra a Colômbia. Felizmente, a gente vai ter o reencontro de novo de duas jogadoras emblemáticas para ambas as seleções, Marta e a Catalina Usme. O que ter essas duas numa final de Copa América significa para quem está assistindo, para as jogadoras que estão agora começando esse novo ciclo também? Como que você vê esse confronto no sábado? Obrigada. Nossa, o primeiro tempo, sem dúvida, foi o melhor primeiro tempo na competição. Óbvio que isso tem a ver com o crescimento nosso na competição, que era esperado, que é cobrado, que é treinado. Isso tem a ver também, novamente, com um melhor aquecimento. Hoje foi permitido mais tempo, né? Porque tinha liberado um tempo menor, agora um tempo maior. O jogo fica melhor. Mas especialmente o crescimento e a qualidade das jogadoras, como elas entenderam os espaços, o plano de jogo. A gente fez um grande primeiro tempo. O Uruguai foi uma equipe que saiu também, que, né, buscou ter lances não só de contra-ataque, mas de ataques mais diretos, mas com as suas atacantes se movimentando bastante. E a gente conseguiu manter até o final um número de chances de gol alto, né? A gente ainda precisa ser mais eficiente. Algumas coisas que eu falo com as atletas, que o processo que eu proponho para elas não é fácil, né? Jogar no 1 para 1, assim, uma competição como essa, atacantes que, no meu ponto de vista, do Uruguai, tem muita qualidade também. Eu vejo aqui a gente acompanhando o Brasil, né? E se eu convoco tantas jogadoras do Brasil para a seleção brasileira, essa também é uma que está há muito tempo se destacando no nosso país, tem um nível muito alto, internacional, e outras também do Uruguai, que foi uma seleção que mereceu muito, né, chegar até onde chegou, e brigou e disputou todas as bolas com a gente hoje. Em relação à final, claro que o confronto ele vai ser diferente do que foi o primeiro jogo nosso na fase de grupos. É diferente você jogar uma final. A gente ainda vai definir nesses próximos dias, né, melhor, não só a equipe, mas, né, o plano de jogo, aquilo que a gente pode tentar tirar do proveito, né, desse crescimento nosso e de como a seleção da Colômbia tem jogado, e que é uma seleção que a gente conhece muito bem. E conhecemos muito bem a Cata Usme. Uma grande jogadora, né, muito emblemática, uma craque. Além de ser craque dentro de campo, ajuda muito o processo do futebol feminino colombiano. É uma líder, né? E isso tudo se encaixa para a Marta. A Marta, a maior de todos os tempos. E eu acho que ter as duas aqui, eu falei um pouco com o grupo, com a Marta lá, depois do fechamento hoje. Então, uma palavra é o privilégio, né, de ter essas duas grandes jogadoras jogando mais uma final de Copa América e a gente conviver com elas, né? A gente, especialmente aqui com a Martinha, que hoje ganhou de melhor jogadora, né? A gente ficou muito feliz. A dedicação dela, a qualidade a gente não precisa nem falar, né? Mas a dedicação, a humildade, né? A entrega para o grupo, é algo muito lindo de se ver y de viver. Hola, profe. Primero, felicitaciones, Colin Jaimes, para Caracol Televisión en Colombia. Hablando ya de la final, usted ya se midió a Colombia. Ha sido el único equipo al que no le ha marcado en esta Copa América. ¿Qué fortalezas ve en el combinado cafetero en Colombia y cómo contraatacar justamente para anotar
lo que sería el 9º título de Brasil. Usted hablaba de las individualidades. ¿Qué tanto va a pesar una Linda Caicedo, una Mayra Ramírez para una final y con una Colombia que tiene hambre de levantar su primer título? Muchas gracias. Eu conheço muito bem o futebol colombiano, admiro essas jogadoras, acho que a Colômbia é uma seleção com um processo muito sólido, né? Uma equipe muito bem treinada, uma equipe organizada. Vejo que essas, né, tanto a Mayra Ramírez quanto a Linda, são duas jogadoras top mundial. A Lacey Santos, para mim, é incrível também. Então, elas... E tem outras opções. Hoje a Colômbia tem mais opções também de atletas, né? Uma zaga que se conhece... A zaga joga junto há quantos anos? Muitos anos, e elas estão sempre lá e assim, muito firme. O meio-campo que tem mostrado uma dinâmica muito boa nessa competição e, né, e que também tem opções. Agora, eu acho que isso tudo só faz ser uma grande final, né? Eu não vou ter nenhuma postura, assim, uma identificação diferente daquilo que a gente está fazendo na seleção brasileira, que é esse processo para as jogadoras, né? Essa oportunidade para as atletas de viver agora uma final, elas conseguirem jogar contra essas atacantes, né? E marcarem bem elas, mas a gente também jogar com mais imposição, porque o crescimento na competição da seleção foi nítido, era o que eu esperava, e nós vamos tentar bater de frente com a Colômbia, porque a Colômbia é um time que gosta também de jogar com a bola, o Brasil também, os dois times são muito guerreiros dentro do campo, guerreiras, e então eu aqui não vou também estender muito, né, no plano de jogo, mas eu tenho certeza que a gente vai estar bem melhor preparado do que na primeira fase e que vai ser uma grande final, sem dúvida nenhuma. Buenas noches, profesor. Edison Peucar, de Deportivísimo Producciones de Radio Sonorama de Ecuador. Profe, ¿cree que este fue el mejor partido de Brasil en toda la competición o qué detalles le faltaron para hacer tal cual usted quiere reflejar dentro del terreno de juego? Muchas gracias. Acho que sim. Acredito que foi a melhor partida. A gente prepara a equipe para isso, né? Para chegar no mata-mata com as melhores condições do plano de vista tático, olhando para o caráter da competição e para o adversário, melhores condições físicas das atletas, melhores condições de sincronia, né, entre a equipe quando está com bola. Enfim, então, para mim era esperado que a gente fizesse o nosso melhor jogo, mas a gente já vinha crescendo. Acho que o jogo contra o Paraguai também foi um jogo interessante, um jogo muito bom. O jogo contra a Colômbia teve a circunstância de uma expulsão ainda muito cedo, né? E que também o futebol tem essas histórias. Que bom que a Cláudia foi bem no outro jogo, foi muito bem hoje também, né? E é isso, a gente agora vai aproveitar esse momento, comemorar a nossa classificação para os Jogos Olímpicos em 28, que era uma obrigação, do meu ponto de vista, mas uma conquista importante para o nosso futebol de mulheres. E preparar, a partir de amanhã, preparar muito a equipe para disputar essa final y merecer ser campeón. Profe, buenas noches. Juan José Lazo para Radio La Red. Si bien Brasil fue superior en los goles, en las acciones creadas, en el arranque del segundo tiempo, Brasil ganaba 3-0 y Uruguay hace un gol. ¿Sintieron que Uruguay podía empatar el partido, hacer dos más? ¿Sintieron que se les podía escapar esa victoria en algún momento o siempre estuvieron tranquilos? Muchas gracias. Não, tranquilo a gente nunca está, né? A gente está sempre em alerta e tentando fazer o nosso melhor. As atletas dentro do campo, eu nas minhas observações, interferências que eu tenho durante o jogo. Não é uma questão de tranquilidade, mas é uma questão de maturidade, de conseguir controlar o jogo em um momento que a gente faz um gol contra, uma bola que elas esticam e elas ganham, e muitas faltas, né, no nosso campo de defesa. É algo que também não vou comentar aqui. Eu
falo alguma coisa ali, tomo multa da Conmebol, então não... Mas vocês podem observar, né, a questão da arbitragem. E eu acho que a gente não passou perto de perder o jogo, de ser desclassificado, ou o Uruguai empatar. Acho que não. Acho que a gente se impôs do começo ao fim do jogo e é natural que uma equipe que chega na semifinal com as qualidades que o Uruguai tenha, alguns momentos vai também, né, chegar e até dominar a partida em alguns momentos, né? Então, isso é o futebol. Buenas noches, Carla Andrade de revista FUTFEM. Profesor, todos entendemos que siempre Brasil ha estado más arriba que el resto de Sudamérica. ¿Cree usted que esa diferencia se ha empezado a cortar? Y segundo, ¿es para usted Brasil y Colombia un clásico? Começando pela segunda, sim, consideramos um clássico com muita rivalidade, mas muito respeito e admiração, né, de ambos os lados. Acho que o Brasil e Colômbia, agora mais uma vez, né, são as seleções que vão representar o continente nos Jogos Olímpicos. Ainda não sabemos se vai abrir mais uma vaga, né, torcemos que sim, para a América do Sul, porque merece. São as seleções que têm ido se destacado também em mundiais, né, nas Copas do Mundo. Então, é um clássico, né, na América do Sul, assim como o Brasil e Argentina, o Brasil e Uruguai, como foi. Mas Brasil e Colômbia tem acontecido das duas seleções estarem, né, em um patamar mais elevado mesmo nos últimos anos. Mas eu vejo que a diferença, no geral, diminuiu, sim. Isso é mérito principalmente do esforço das mulheres, das jogadoras, né? A gente espera que nos países sul-americanos tenha mais condições para elas trabalharem. Fazer novamente aqui uma menção a essa equipe do Uruguai, que para mim as jogadoras foram muito corajosas e muito assertivas pelo protesto que fizeram, para ter condições mínimas, né, de trabalho, de representar o seu país, que é um país tão bonito, um país com uma boa educação, um país que é bicampeão do mundo no masculino, não pode mais deixar de dar oportunidade para as meninas, as mulheres jogarem futebol e ter estrutura para isso. Então, eu espero que a competição, a cada, né, Copa América e a cada ano, o futebol sul-americano tenha um olhar e um investimento maior, porque é possível. As federações podem investir mais, os clubes de camisa podem investir mais, né, e devem. Isso é uma tendência mundial. E eu espero que a gente volte numa Copa América, né? Não sei se eu vou estar aqui, provavelmente não, mas que seja melhor ainda e essa diferença diminua para um nível competitivo. Mas veja bem, eu não estou falando que o Brasil que caiu, porque o nosso momento é muito bom. Eu vejo que a gente vive um momento especial na seleção brasileira e esperamos confirmar isso no próximo jogo, que é uma final de campeonato, uma oportunidade que eu tenho de ser campeão pela primeira vez com a seleção e muitas das jogadoras também. Boa noite, profe. Como vai? Parabéns pela partida de hoje. Vou perguntar no espanhol, tá bom? Claro. Profe, va a jugar su primera final, ¿verdad? Siendo esta su primera Copa América, ¿no es cierto? De manera más personal quería preguntarle, ¿qué le diría a ese Arthur pequeñito, a ese Arthur Garotinho, si en algún momento lo visualizó, pensó en llegar a este momento? Gracias. Quando era muito pequenininho, não. Arthurito, muito pequeno, não. Eu queria jogar bola, né? Mas depois que eu virei treinador, que foi cedo, com 20 anos de idade, eu já me tornei, né? Já era treinador e, enfim, e fui, né, lutando muito também nesse processo de evolução e acreditei no futebol feminino. Então, depois que virei treinador e virei, né, acreditei na modalidade, eu comecei, obviamente, a ter as minhas ambições,
a ter os meus desejos, a correr atrás, né, e me dedicar muito para que eles fossem alcançados. E a seleção brasileira, sim, foi um sonho para mim durante muito tempo, um sonho que já realizei de estar aqui. Agora a gente sonha mais alto, que é ganhar títulos pela seleção brasileira, títulos importantes como esse, da Copa América, e como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, com pouco tempo bateu na trave, ficamos com a prata, mas eu me vejo pronto, né, para esse momento e conduzir a seleção para um sonho que não é meu, né, é individual, é de um país e especialmente das mulheres que jogam futebol no Brasil. Agradecemos ao treinador Arthur Elias do Brasil. Obrigada a vocês.